Olá, você está ouvindo mais uma edição de Lugares e Experiências da História da Educação Profissional e Tecnológica, uma iniciativa do Núcleo de Memória do IFRS voltada à disseminação do conhecimento científico na área das ciências humanas. No programa de hoje, temos como convidada a professora Maria Augusta Martiarena de Oliveira. Pesquisadora da História da Educação, Augusta desenvolve suas atividades no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Osório e no Campus Porto Alegre. Historiadora de formação, tem mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal de Pelotas, com pós-doutorado na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Entre suas áreas de interesse encontram-se História da Educação Profissional e Tecnológica, Fotografia e Educação na Primeira República. Augusta irá falar sobre a educação profissional no século XIX, um tema que oportuniza discutir o papel do trabalho e da educação em uma sociedade escravocrata e com baixíssimas oportunidades de acesso à educação formal para significativa parcela da população. Esse tema, a partir do contexto histórico do município de Conceição do Arroio, atualmente Osório, Rio Grande do Sul, que Augusta tem se dedicado a pesquisar. Seja bem-vinda, nossa convidada, a palavra é sua. Olá, meu nome é Augusta e eu sou professora do IFRS Campus Osório. Atualmente, meus interesses de pesquisa repousam na história da educação profissional e das relações trabalho e educação no século XIX. Para tanto, utilizo como fonte uma obra memorialística produzida por Antônio Stenzel Filho e que versa sobre suas lembranças de Conceição do Arroio nos seus 10 primeiros anos de vida. Ele vai tratar da emancipação de Conceição do Arroio em relação a Santo Antônio da Patrulha até o ano de 1872. Embora ele não tenha um capítulo específico sobre educação e muito menos sobre educação profissional, ele descreve vários costumes, ele descreve a cidade e principalmente quando ele aponta para as ruas e os seus moradores, ele vai trazer vários elementos que apontam para a história da educação local, como por exemplo as casas onde ocorriam as aulas para meninos e as aulas para meninas, Nesse contexto do século XIX, a gente não conta com uma instituição de ensino de educação profissional na cidade de Conceição do Arroio, que vai se transformar depois em Osório, vai ganhar esse nome de Osório apenas no século XX, durante a década de 30. O que a gente tem são várias, obviamente, existem as escolas de aprendizes e artífices, e essas escolas elas objetivam formar aqueles que eram denominados de desvalidos da fortuna. Ela atendia os jovens órfãos porque a elite ela entendia que existia uma relação entre pobreza e criminalidade e que a forma de encaminhar esses jovens seria através de uma educação profissional. Então ali é marcado pela dualidade estrutural que vai perpetrar basicamente toda a educação brasileira, mas nesse período a gente tem marcadamente essa dualidade estrutural de uma formação para as camadas populares e uma formação para as elites, A gente vai ter no Rio Grande do Sul, na década de 1830, uma regulamentação da Escola de Aprendizes e Artífices e que objetiva atender esses órfãos, Então, quem não se caracterizava como órfão precisava pagar uma taxa para assistir às aulas que ocorriam nessa instituição. Na cidade de Conceição do Arroio, a gente não tem, então, uma maneira de ensino formal de ofícios. Entretanto, isso vai se dar pela relação mestre e aprendiz, que a gente vê a partir do Rugio. Então, é aquele ensino de artes e ofícios que se dá da maneira tradicional, como já ocorria há séculos em outros países, mesmo na Europa, No Brasil, a educação profissional vai ter uma característica assistencialista, como afirma a Maria Ciavata, e o Cunha nos traz um elemento muito interessante, que é a desvalorização do trabalho manual, em função de que tais trabalhos
eram realizados pelas pessoas escravizadas, né? Mas quando a gente estuda a Conceição do Arroio, a gente tem o elemento estrangeiro muito marcado, né? A gente tem esse convívio da sociedade, da conjuntura da sociedade escravocrata, ao mesmo tempo em que a gente tem algumas correntes migratórias de alemães, italianos, entre outros, né? Entretanto, quando a gente estuda Thompson na formação da classe operária inglesa, e claro, a gente amplia um pouco isso para o contexto europeu, se entende que determinadas profissões, como por exemplo alfaiates, tanoeiros, curtidores, são considerados trabalhos qualificados. Então, um alfaiate, um sapateiro, um construtor, ele é considerado um trabalhador qualificado em relação àqueles trabalhadores que atuam nas fábricas sem ter uma formação específica, sem ter passado por essa experiência essa relação de mestre e aprendiz. Então, esses europeus, eles trazem consigo essas convicções. E então, eles não entendem que as suas profissões são consideradas inferiores nesse contexto brasileiro, né? Portanto, cabe a nós agora estudarmos como vai ser esse embate entre um trabalho considerado qualificado na Europa e a compreensão difundida no Brasil de que os trabalhos manuais são inferiores. Obrigado, Augusta. Agradecemos muito a sua participação. Esperamos que vocês, ouvintes, tenham apreciado. Maiores informações sobre a pesquisa, incluindo o link para o currículo Lattes de nossa convidada, encontram-se descritos na página desse podcast e no site do Núcleo de Memória do IFRS. E esta foi mais uma edição de Lugares e Experiências da História da Educação Profissional e Tecnológica, com narração de Marcelo Viana e colaboração técnica de Raira Collard-Schleicher, integrantes do Núcleo de Memória do IFRS.